E aí, galerinha, tudo certo? Vamos lá. O professor Rodrigo Barroca está aqui na área hoje para a gente conversar sobre número de oxidação, tá certo? Sobre o tal do NOx. O que vem a ser esse NOx, o que é número de oxidação e como é que isso vai influenciar nesse nosso início ao estudo das reações químicas, tá? Nesse momento a gente está fazendo uma transição, a gente estudou sobre ligações, a gente estudou sobre interações intermoleculares, a gente falou sobre as funções inorgânicas que existem, e aí a gente agora vai dar uma olhada no NOx, tá certo? Vamos buscar entender o que danado é isso, de maneira bem simples, direta, rápida, tá? Para que a gente possa, então, adentrar o estudo das reações químicas e culminar na tão famigerada estequiometria, tá bom? Então, veja só. Vamos lá, sem mais delongas, vamos adiante. Veja, a gente vai avaliar primeiro as regras de NOx. Antes de mais nada, vamos tentar falar rapidamente o que danado é NOx. Como a gente já falou, né, no início, NOx é o número de oxidação. Pode ser chamado também de estado de oxidação, tá? Número ou estado de oxidação. E de maneira bem simples, vamos tentar entender o NOx como sendo a carga, tá? A carga do átomo, a carga do elemento numa determinada substância, beleza? Então, vamos tentar resumir dessa forma. A carga formal, real, enfim, que uma determinada espécie apresenta dentro de um conjunto, onde esse conjunto é a substância. Show de bola? Então, veja só. Vamos lá para as regras de inox, tá? Esse vídeo ele basicamente vai se debruçar sobre as regras de inox. Show? Logo para substâncias simples. Toda substância simples tem NOx igual a zero. Beleza? Independente de qual seja essa substância simples. Por exemplo, hidrogênio. Qual é o NOx do hidrogênio na substância H2 de gás hidrogênio? Ora, se eu tenho uma substância simples, ou seja, formada por um único elemento químico, o NOx ali é zero. Isso vale também para o ferro, por exemplo, se você pensa na substância ferro, uma barra feita completamente só de ferro, você teria o NOx zero. Ozônio, também substância simples, NOx do elemento também é zero. Tá? Já quando a gente falar de íons simples, é muito fácil. O NOx é referente à carga do íon, beleza? Lembra que eu acabei de falar que a gente vai entender esse NOx como sendo a carga do átomo, né, da espécie? Então, o que, que acontece? No íon, a carga já está aqui descrita. Ó, no íon cálcio 2+, qual é o NOx do cálcio? Mais 2. No íon fluoreto, flúor com carga menos é o íon. Qual é o NOx do flúor aqui? Menos 1, bem direto, tá? Olha, atenção com esse caso aqui, ó. Hg2, 2+, do mercúrio mercuroso. O que é que acontece? Aqui, o NOx do mercúrio é mais 1. Aí você vai dizer, como assim, professor, é mais 1? Simples. Veja, o íon todo tem carga de mais 2, beleza? Só que o que acontece? Esse íon aqui, ó, qual é a atomicidade do mercúrio? Não é 2? Significa que os dois átomos de mercúrio juntos geram no íon simples a carga 2+. Consequentemente, é só você pegar esse valor mais 2 total e dividir pelo quantitativo de átomos ali, que seria 2. Então, você vai ter mais 2 dividido por 2 vai dar mais 1, e assim você chega na carga do mercúrio para esse íon. Show? Vamos dar sequência nas regras, tá? Elementos com NOx fixo. Tem elementos que o NOx é tabelado, não muda. Flúor é menos 1. Para onde você for, o NOx do flúor é menos 1. Tá? Metais alcalinos. Quem é metal alcalino, professor? Se você não lembrar, é a galera do grupo 1, antiga família 1A, lítio, sódio, potássio e assim por diante. Tá? O NOx deles, dos metais alcalinos e da prata, é mais 1. Já se eu falar dos alcalinos terrosos, certo? E do zinco, aí a carga é mais 2. Você pode perguntar, professor, quais são os alcalinos terrosos? A galera do grupo 2, antiga família 2A, berílio, magnésio, cálcio, show? E o alumínio, o NOx dele é mais 3. Como assim, professor? Veja, imagina nesse composto aqui, ó, no sulfeto de sódio, Na2S. Qual é o NOx do Na? Mano, o Na é um metal alcalino. Então, você já sabe que o NOx do Na, né, do sódio, ele é igual a mais 1. É um NOx fixo.
BF3, o flúor, beleza? Qual é o NOx do flúor? A gente já viu que o NOx do flúor fixo, ele é o quê? -1. E você vai ver que saber esses NOx fixos vão ser muito importantes para a gente descobrir a carga dos outros elementos lá na tua substância composta. Show? Mas vamos com calma, um pouco de cada vez. Vamos dar continuidade. Halogênios. Quais são os halogênios? Halogênios é a antiga família 7A, grupo 17, né? Tem o flúor, tem cloro, bromo, iodo, astato, enfim. Esses elementos, certo? Eles possuem NOx de -1 em qualquer composto que eles sejam o elemento químico mais eletronegativo, que eles sejam a espécie mais eletronegativa do composto. Como assim? Vê só. Cloreto de chumbo 2, né? O que acontece? Nesse caso, o NOx do cloro ele é -1, porque halogênios em substâncias compostas, sendo eles o elemento mais eletronegativo, NOx -1. Isso vai ser na maior parte dos casos. Mas se você olhar esse composto aqui de baixo, ó, esse composto, o que acontece? O NOx do cloro não vai ser -1 nesse caso. E por que não vai ser -1 nesse caso? Porque ele não é o elemento mais eletronegativo. Se você lembrar da fila de eletronegatividade, ó, só um trechinho dela, que a gente usa até uma frasezinha, né, para memorizar. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, para fazer uma ideia dessa fila de eletronegatividade. O que acontece? Esse aqui é o mais eletronegativo, e à medida que a gente vai andando para lá na fila, você vai chegando em elementos menos eletronegativos. O que acontece? O oxigênio ele é mais eletronegativo que o cloro, e aí nesse caso, a regrinha, né, do NOx -1 não vale, porque esses elementos, né, os halogênios, eles só têm NOx -1 quando eles são o quê? Os mais eletronegativos, tá? Mas na maior parte dos casos, vai acontecer deles serem o mais eletronegativos quando você estiver estudando boa parte dos compostos, tá? E aí já fica a dicasinha para você, pô, se ele tá com oxigênio ali, você já tá ligado que o oxigênio ele é mais eletronegativo que o cloro, que o bromo, que o iodo. Show de bola? Vamos lá, dando sequência. Calcogênios. E para quem não lembra o que são os calcogênios é a antiga família 6A, atualmente grupo 16, tá? A galera do oxigênio, beleza? O que acontece? No caso dos calcogênios, em especial aqui, a gente está falando de enxofre, selênio, telúrio e polônio, tá? Esses 4 aí. Quando eles são os elementos mais eletronegativos, tu já pode dar lá de cara que o NOx é -2, tá? Ó, no caso dos halogênios, quando eles são mais eletronegativos, -1. No caso dos calcogênios, quando são mais eletronegativos, -2. Beleza? Mais uma vez aqui, ó, 2 exemplos, ó. Sulfeto de potássio, K2S. O que acontece? O NOx do enxofre é -2? Sim, porque é -2, porque ele é o mais eletronegativo. Mas nesse caso aqui, ó, o NOx do enxofre ele vai ser diferente de -2, porque ele não é o mais eletronegativo. Lembra da fila de novo, hein? O flúor é o mais eletronegativo de todos, tá? Beleza? Vamos dar sequência, tá bom? Quando temos, então, hidrogênio em substâncias compostas, tá? Exceto no caso dos hidretos iônicos, tá? Ou nos hidretos metálicos, no caso, onde o NOx do hidrogênio vai ser -1, na maior parte dos casos, mano, o NOx do hidrogênio é +1, beleza? Então, veja só, vamos lá, vamos avaliar os casos que temos aqui, ó. NH3, por exemplo, que é a amônia. O que acontece? Nesse caso, o NOx do hidrogênio ele é +1. Beleza? No segundo caso que a gente mostra aí para você, o dihidrogênio fosfato de sódio, o NOx do hidrogênio aqui também é +1. Show de bola? Já nesse caso aqui, quando nós temos um hidreto metálico, beleza? O que acontece? O NOx do hidrogênio ele é -1. Temos um hidreto iônico, tá? Que é a exceçãozinha na qual, né, esse hidrogênio vai ter um NOx diferente de +1, tá bom? Então, dando continuidade, vamos lá. Oxigênio em substâncias compostas. O que acontece? A gente vai ver que na maior parte dos casos, ou em boa parte dos casos, por assim dizer, o oxigênio lá na substância composta ele vai ter um NOx de -1. Tem algumas exceções, tá? A gente viu na questão dos óxidos, né, o exemplo dos peróxidos, beleza? Dentro da classificação de óxidos, vimos os peróxidos. O peróxido é uma exceção na qual
o oxigênio tem NOx diferente de -2, tá? Nesse caso dos peróxidos, o NOx dele é -1. No caso dos superóxidos, é -0,5, tá certo? E em compostos com flúor, o oxigênio pode ter NOx +2 ou +1, a depender do composto. Mas a gente vai ver que em boa parte daquilo que a gente vai estudar, o NOx do elemento químico oxigênio, tá, nos compostos, vai ser -2. Como é o caso, por exemplo, aqui, do sulfato de sódio, beleza? Onde o NOx do oxigênio nessa substância composta é de -2, tá? No caso aqui, ó, do peróxido de potássio, o NOx do oxigênio é -1. E no caso aqui do superóxido de potássio, o NOx do oxigênio é -0,5, tá certo? Vamos lá. Vamos até utilizar os casos dos peróxidos e dos superóxidos para entender um pouquinho algumas coisas, tá? Vamos lá para substâncias compostas. Quando você tem uma substância composta, tá certo? A soma dos NOx de cada elemento tem que dar 0. Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro para você. Qual é o NOx do fósforo nesse composto a seguir? Então nós temos esse composto e eu quero saber qual é o NOx do fósforo, do P aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Vê só. A gente sabe que a soma dos NOx de cada elemento tem que dar quanto? 0 numa substância composta. Beleza? Então olha o que a gente vai fazer. O hidrogênio, ele tem NOx, nesse caso, do quê? +1. Se não é um hidreto, né, iônico, nós temos o NOx aí de +1 para o hidrogênio. O oxigênio não está em nenhuma daquelas exceções enquadradas, então o NOx do oxigênio é o quê? -2. Veja como a gente vai descobrir o NOx do fósforo. Eu sei qual é esse NOx? Não sei. Então eu vou chamar esse NOx de X, beleza? A soma dos NOx de todos os elementos, né, de todos os átomos que compõem aquele composto, tem que dar o quê? 0, beleza? Então olha o que é que nós vamos fazer. Quantos átomos de hidrogênio nós temos? Nós temos 4, não é isso? No composto, temos 4 átomos de hidrogênio. Então a gente vai fazer 4 vezes +1, para chegar no NOx que é gerado pelo elemento hidrogênio, tá? Por todos os átomos de hidrogênio juntos. Então vamos lá. Vamos somar agora com o NOx do fósforo. E qual é o NOx do fósforo? A gente não sabe, é o que a gente quer descobrir, é o X. Quantos átomos de fósforo eu tenho? 2. Então, 2 vezes X, né? Ou seja, 2X. Mais. Oxigênio. Qual é o NOx do oxigênio? Ó, -2. Mas eu tenho quantos átomos de oxigênio? Não são 7? Então a gente vai ter o quê? 7 vezes -2. E a soma disso tudo tem que dar 0. Show de bola? Então vamos lá. 4 vezes +1 dá 4. Mais 2x, né? 7 vezes -2 vai dar o quê? -14, não é isso? Mais com menos dá menos, então temos aqui -14 igual a 0. Rearranjando isso aqui, o que é que nós teremos? Ó? 2x é igual a -14 vai para lá mais 14, e o mais 4 vai para lá menos 4. Então, 14 menos 4 vai dar 10. E se você fizer essa conta aí, você vai ter que x é igual a 5. Então, qual é o NOx do fósforo? O NOx do fósforo aí, nesse caso, ele é igual a mais 5. Beleza? Simples da gente descobrir, né? Vê só, uma outra coisa, vamos utilizar o raciocínio semelhante para a gente avaliar o que a gente viu no último slide de superóxidos e de peróxidos, né? K2O2 foi um exemplo que a gente teve, e KO2 foi o outro. O que que acontece? A gente viu que o NOx do oxigênio ele pode variar, não é isso? Mas o NOx do potássio ele não varia. Ele é grupo 1 da tabela periódica, alcalino, metal alcalino. Então o NOx dele, do potássio, é o quê? Mais 1, beleza? O NOx do potássio é o quê? Mais 1. Então veja só como é que eu vou descobrir o NOx do oxigênio aí, ó. Como? Se eu quero saber o NOx do oxigênio, vamos chamar de X. E vamos resolver as continhas aí. Se eu tenho 2 átomos de potássio, eu tenho mais 1 vezes 2, que vai dar mais 2, né? Mais 2 vezes X
isso vai dar 0. Então, você teria 2x igual a menos 2, x igual a menos 1. Nesse caso, ó, nós temos o peróxido. No óxido do oxigênio é menos 1. Se você fizer a conta para esse cara aqui de baixo, ó, você vai ter 1 mais 2 vezes x, porque você quer descobrir o óxido do oxigênio, igual a 0. Então, você vai ter 2x igual a menos 1, x é igual a menos meio. E aí você tem um superóxido. No óxido do oxigênio é menos meio. Tá ficando claro para você como é que a gente vai fazer esses cálculos de inox em substâncias compostas? Beleza? Então vamos lá. Vamos finalizar essa aula de hoje falando sobre os íons compostos. Tem uma diferença lá na substância composta para os íons compostos. Quando você tiver os íons compostos, né, a soma desses NOx vai dar a carga do íon composto. Lá na substância composta, o somatório ia dar o quê? 0. Beleza? Até porque estamos falando de uma substância composta que, na sua plenitude, digamos assim, ela tem o quê? A neutralidade. No caso do íon, nós temos carga. Então, a soma dos NOx vai ser igual a carga. Tá? O exemplo que a gente vai ter aqui é o seguinte. Qual o NOx do cromo nesse íon a seguir? Ou seja, eu quero saber qual é o NOx do cromo. X. Beleza? O que é que nós temos? Nós temos que, para esse caso, o NOx do oxigênio é o quê? Menos 2. Beleza? Então, veja só. O que é que nós teremos? Vamos lá descobrir o NOx. O NOx do cromo a gente está chamando de X, é o que queremos descobrir. Nós temos 2 átomos de cromo, então temos 2 vezes X. Mais. Vamos agora para o oxigênio. Você tem quantos átomos de oxigênio? 7. E o NOx de um desses átomos é menos 2. Então, se você quer o NOx do oxigênio total, você tem que pegar a quantidade e multiplicar pelo NOx de cada um desses átomos, né? E vai dar 7 vezes menos 2. E essa soma tem que dar igual ao quê? Tem que dar igual à carga do íon, gente. Beleza? Então, a carga do íon aqui é o quê? Menos 2. Agora, vamos continuar, né? 2x, 7 vezes menos 2, vai dar menos 14. E isso igual a menos 2. Você vai passar esse menos 14 para o outro lado, vai somando, né? Então, 2x vai dar o quê? Mais 12. X, consequentemente, é igual a mais 6. E dessa forma, você chega no NOx do cromo, nesse íon composto, que é igual a mais 6. Beleza? Tranquilo, né? Então, dessa maneira, a gente tem agora uma visão geral da ideia do NOx, beleza? E das regras de NOx e como a gente calcular o NOx de elementos químicos em substâncias compostas e em íons compostos. Show de bola? Qualquer dúvida, você manda um alô, um cheiro e até a próxima.